Olá, eu sou a Aline Fernandes, enfermeira obstetra da Home Baby Assessoria. Eu sou consultora do aleitamento materno, consultora do sono infantil e instrutora de Chantala. E eu estou aqui agora para falar para vocês referente à amamentação. Aline, para você, qual é o segredo da amamentação? Gente, cuidado com as mamas. Isso é fundamental lá no comecinho, início da amamentação, para que a mãe possa ter sucesso, consiga prosseguir até o tempo que ela determinar que irá amamentar o seu bebê. Então, para começarmos, nada mais importante do que eu te explicar como funciona a mama por dentro. Porque a área da amamentação é uma área que existem muitos palpites, o que serviu para mim não necessariamente vai servir para você. Então, eu vou te passar a informação geral e você tome como experiência o que irá servir para o seu caso específico, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, aqui é a mama e eu vou ensinar como funciona a parte interna da mama. Por quê? Quando você se deparar com algum problema, algum obstáculo, você já vai saber, isso está acontecendo comigo e é desta forma que eu irei resolver. E não de acordo com o que alguém já passou, uma experiência que já teve. Então, aqui é a mama, eu vou mostrar a parte interna. Aqui é a parte interna da mama. O seio, ele funciona como se fosse um cacho de uva. Tem várias bolinhas, que são chamadas de alvéolos. É onde o leite é produzido e armazenado. Para que haja a saída do leite pelo bico, ele passa pelos canais, como se fossem os canudinhos, chamados ductos. Então, para que serve o bico? Gente, o bico é literalmente para a saída do leite. Ponto. Não influencia a questão da amamentação. Se o bico é invertido, se o bico é longo, se o bico é plano, e sim a mulher bem orientada. Muitos afirmam, filha, você não vai conseguir amamentar porque o seu bico é plano. Muitas vezes, uma mulher bem orientada, com um bico plano, ela consegue amamentar melhor do que uma mulher que não foi orientada e tem um bico mais longo, porque pode machucar, o bebê tem náusea, porque o bico é comprido, vai lá no sininho da garganta, ele precisa se adaptar com esse bico. Então, referente aos cuidados com as mamas, muitas mães erram em relação às compressas, tá? Então, nós temos a questão da compressa quente. Gente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma veia, a veia é bem fininha, eu quero puncionar essa veia. Como que eu faço para essa veia dilatar? Eu posso vir e fazer uma compressa quente local, vasodilatação, a veia vai dilatar. Então, com a mãe que está com a mama empedrada, ela recebe orientação de alguma pessoa que já passou por essa situação. Faça compressa quente. Fique no banho, durante o banho, e faça massagem com bastante água quente. Gente, o que vai acontecer? O raciocínio está errado? Não está errado. O quente, ele dissolve, realmente ele dissolve. Só se você ficar meia hora no chuveiro fazendo a massagem, esses canudinhos que eu falei que são os ductos, esses aqui, o que vai acontecer? O ducto vai dilatar. Então, era para descer X leite. Quando a mulher desligar o chuveiro, vai descer Y, vai aumentar a quantidade de leite. E o bebê é muito novinho, não sabe mamar ainda. Então, com esse acúmulo do leite, pode empedrar e seguir com algumas consequências. Então, não pode fazer compressa quente, passar a fraldinha e colocar nada quente. Por outro lado, nós temos a compressa gelada. O que acontece com a compressa gelada? A mulher que amamenta, ela tem um corpo mais quente. Por quê? Porque ela está produzindo leite. Então, se você faz a compressa gelada, o que é gelada?
aquela bolsinha que vende na farmácia que você coloca no freezer, a barra de gelo, colocar gelo no saquinho, isso é compressa gelada. Não pode ser feita também. Por quê? O gelado, o seu organismo está quente. Então vamos falar, eu vou fazer a Aline, tá? Vou fazer a compressa gelada. O que o seu organismo entende? Gente, estão atacando a Aline, vamos defender. Cabum! Manda um monte de leite também. Então, tanto a compressa quente quanto a gelada, ambas aumentam o volume de leite. Então, Aline, qual que é o ideal? O ideal, gente, é compressa fria. O que é compressa fria? Pegar uma fraldinha, molhar na torneira, molha, torce e abre a fraldinha. Isso é compressa fria. Existem alguns produtos que eu vou mostrar para vocês que você pode deixar na geladeira, mas ela não vai congelar como se fosse a barrinha que deixa no freezer, tá? Você pode fazer um chá de camomila, deixar na geladeira e molhar a fralda com esse chá, torce e coloca. Isso é compressa fria. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que existe de utensílio que pode te ajudar neste momento. Esse é um exemplo sobre a compressa fria. Então aqui, ó, nós temos algumas bolinhas. Você vai deixar no período de 2 horas na geladeira e mesmo não estando congelada, você vai envolver aqui no paninho. Ó, no paninho. Então, esse paninho faz com que não haja contato direto com o tecido da mama e assim não vai aumentar exageradamente a quantidade de leite. Então, dica número 1, em relação às compressas. Massagem das mamas. Dica número 2. Muito importante, gente. Palpar a mama sempre antes de amamentar o bebê. Como eu falei na dica número 1, nós temos os ductos, que é onde é realizada a passagem do leite, o transporte dos alvéolos para o bico. Então, antes de amamentar, a mulher precisa palpar a mama. Tem mulheres que enche mais a mama fica bem redondinha, eu brinco que é a mama de formato de maçã. E tem mães que enchem mais, fica bem gordinha a região areolar. O que é a região areolar? É esse disquinho aqui que fica mais escuro, tá? Então, se eu for oferecer para o bebê uma região areolar, a areola rígida, igual uma parede, o bebê ele vai tentar fazer a pega correta, a pinça, e vai escorregar sempre para a região do bico. Isso ocasiona fissura mamilar, que é os rachados, machucados, tá bom? Então, primeiramente, como é realizada a massagem? Sempre da areola para a região axilar, tá? Por onde que sai o leite? Pelo bico. Então, se eu começar a fazer a massagem, digamos que a minha mama está toda empedrada. Se eu começar a fazer a massagem pela região axilar, o leite vai sair? Não. Por quê? Porque essa parte da frente está congestionada. Então, eu preciso começar da região areolar. Então, eu vou fazer pressão, como se fosse uma drenagem. Eu vou pressionar aqui um certo tempo e vou mudando a posição. Qual que é o objetivo dessa drenagem? Deixar a área da areola bem flexível, bem molinha, para que o bebê não fique com a boca no bico. Terminando a região areolar, eu vou palpar a mama. Palpar, não é pianinho, vou palpar a mama. Qual o objetivo aqui? Procurar alguma região enrijecida. Eu sempre falo com as mães, faz assim com a língua, ó, e pressiona a bochecha assim, ó. Esse durinho é o que você vai sentir aqui na mama. Então, você tá palpando, opa, achei aqui. Como que eu vou fazer a massagem? Sempre força contra força. Então, se eu achei na parte superior, eu vou colocar a mão embaixo e vou 2 dedos, ó, só na região onde está enrijecido. Então, aqui, ó. Ah, eu achei na região axilar. Então, eu vou colocar a mão aqui e vou fazer assim. Achei na região inferior. Colocar a mão aqui, eu vou fazer assim.
E a parte interna também assim. Então é sempre força contra força. O que acontece, gente? Muitas mães internam pós-parto na maternidade com a mama enrijecida. Essa massagem dói? Dói, tá? Só que é uma bolinha que foi identificada. O que acontece? Muitas mulheres, eu vou palpar, tá doendo, não vou palpar. Uma bolinha fica do lado de outra bolinha, empedrou o quadrante, empedrou a metade e quando vai perceber, empedrou a mama inteira. Então nós começamos com 2 dedinhos. Quando a mama está toda empedrada, nós temos que usar essa região aqui, ó, e fazer massagem. E é muito, posso afirmar para vocês, é muito mais dolorido, ok? Então, cuidados com as mamas, muito importante. Aline, até quando eu vou precisar ter esses cuidados com as mamas? Enquanto você decidir amamentar. Não é só a mãe do primeiro mês. Muitas acham que é primordial o primeiro mês. Vou fazer massagem. O que acontece? A mulher vai criando confiança na amamentação, não sente tanta dor, o bebê já faz a pega correta e não se atenta a esses cuidados. Uma mama pode empedrar com 3 meses? Pode. Posso ter um bico machucado com 9 meses? Pode. Então, cuidados com as mamas é um assunto que você vai levar por todo o período que você decidir amamentar. Não existe nenhum remédio, nenhum comprimido. Vou te dar esse comprimidinho que vai dissolver o leite. É na mão mesmo, é na questão da massagem, ok? Dica número 2, massagem nas mamas. Dica número 3, a pega correta. Vou te orientar o que é preciso, o que não pode, começar com o que não pode para que haja a pega correta, o que deve ser observado.